Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Opinião Segura, um espaço criado para que a gente possa debater, refletir, opinar sobre os principais problemas que afetam o Distrito Federal, em torno e não só. Afinal, o Distrito Federal é a capital do Brasil, tudo que acontece por aqui repercute em todo o território nacional. E hoje temos aqui um convidado ilustre, nosso querido amigo Coronel Fraga. Coronel Fraga, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma honra tê-lo por aqui. O senhor que representa tão bem o segmento da segurança pública no Distrito Federal. Agradeço a oportunidade e estamos aí, às ordens, né? Parabéns pelo programa e o objetivo é esclarecer algumas dúvidas que porventura venha a ocorrer. Obrigado, deputado. Lembrando que o podcast Opinião Segura é uma iniciativa do canal Última Rácio, que já conta só no Instagram com mais de 100 mil seguidores, tem o apoio da Stun Tático, equipamentos de proteção pessoal, Caixa de Benefícios da PMDF, o Clube dos Oficiais da Polícia Militar, a B2 Move e também a Renato Ramos, cursos e conteúdos voltados aos policiais. Deputado, como eu disse, uma honra estar aqui com o senhor. O senhor que já senta pela quinta vez, né? Quinta vez que assume um mandato na Câmara Federal, como eu disse, representando bem o DF, representando bem a categoria da segurança pública e não só, porque a gente sabe que o senhor tem um trabalho muito interessante, muito amplo, inclusive junto à comunidade, algumas comunidades como a Ceilândia, né? E eu gostaria de perguntar para o senhor, como foi sentar pela quinta vez naquela cadeira, que eu sei que o senhor gosta, né? E ainda mais em meio a tudo aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro, questões que infelizmente ocorreram e não nos trazem muitas boas lembranças. Bom, eu confesso que nesse quinto mandato, a gente percebe uma mudança muito grande na Câmara. Tem muita gritaria, a gente não identifica mais o diálogo, os argumentos. O parlamento é para você dialogar, não é para você brigar, se degladiar. E isso, infelizmente, está acontecendo muito. A falta de respeito. O parlamentar está na tribuna ou está fazendo um discurso e outros parlamentares, contrário à sua posição ideológica, ao invés de aguardar o seu momento de falar, ele interfere na fala, intervém. Coisas que recentemente tivemos um episódio lá na Câmara, onde eu estava discursando na CCJ e um deputado, um bobão, tentou me calar, tentou interferir na minha fala. Então eu não aceitei e nunca vou aceitar. Eu defendo a imunidade do parlamentar exatamente na tribuna, exatamente nas suas palavras, gestos e atitudes. Então, eu sinto muito que o Congresso hoje não é mais aquele Congresso de 10 anos atrás. A gente percebe que há uma mudança muito grande. Novos valores, tem uma garotada nova aí, inclusive cito aqui do PL, uma garotada muito boa, combativa, né? Aí eu cito aqui o Nicolas, que é um menino muito bom, prodígio. A gente percebe que é um garoto, foi o mais votado do país, mas não foi à toa não. Tem uma boa oratória. Temos outros nomes lá, André Fernandes, o Gustavo Gaia, vários nomes que eu tenho certeza que vai dar trabalho para esse governo. Deputado, também tivemos notícia essa semana que o senhor assume a vice-presidência, né, da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Inúmeros desafios pela frente, a questão do decreto que regulamenta as armas no Brasil. O que o senhor tem a nos dizer a respeito dos projetos que o senhor tem nessa vice-liderança, né? Olha, eu digo para você que a trincheira para combater o governo atual, que nós somos oposição, será a Comissão de Segurança Pública. Para você ter uma ideia, dos 38 deputados que compõem a Comissão de Segurança Pública, apenas 4 não são policiais ou militares. Então nós temos a maioria esmagadora.
A prova disso é que nós tivemos recentemente requerimentos para convocar o ministro da Justiça, e pela primeira vez eu vi uma comissão receber 25 requerimentos de convocação. Né? Então, nós temos na presidência um policial federal, que é o deputado Sanderson, do Rio Grande do Sul, excelente parlamentar. Eu sou o primeiro vice-presidente. O segundo vice-presidente é o coronel Ulisses, se não me engano, do Acre. E o terceiro é o delegado da Cunha, lá de São Paulo. Então você veja que, a começar pela composição da mesa, vamos dizer assim, mostra que o governo não vai ter chance nenhuma de discutir qualquer tipo de projeto na Comissão de Segurança Pública. Agora, nós temos que fazer a coisa não com, vamos dizer assim, como é que fala? Com o estômago, não, aquela coisa da raiva. Não, nós temos que fazer a coisa, né, acontecer. Nós tivemos aí o episódio com o ministro Flávio Dino na CCJ, uma coisa deplorável. Eu acho que a gente tem que respeitar as autoridades. Não é porque o ministro não tem a mesma ideologia que eu tenho que eu vá desrespeitá-lo na comissão. Eu vou ser duro nas minhas colocações, mas jamais vou desrespeitar o ministro, né, da Justiça, e isso depõe contra a categoria, e cada dia que passa isso vem se tornando comum na Câmara Federal. Deputado, a gente percebe de fato, né, até pela 5ª legislatura, pela experiência que o senhor tem, tendo sido oficial da Polícia Militar, um equilíbrio, uma constância, né, obviamente sempre muito combativo nos assuntos que toca, os assuntos que o senhor se dedica naquela Câmara, mas de fato, a gente percebe deputados, né, parlamentares com primeiro mandato, ainda sem uma experiência e maturidade. Falta maturidade. Exato, exato. E eu creio que o senhor, à frente, né, na vice-liderança da comissão, poderá auxiliar muito essa comunicação. E a gente sabe que é preciso, né, executivo, judiciário e legislativo precisam conversar a mesma língua. Com certeza. E como o senhor falou, né, ser minimamente educados para um saber ouvir, independente da cor da camisa. E olha, veja bem, o que eu acho é o seguinte: aquilo que for bom para o país, eu tenho que votar, mesmo sendo oposição ao governo que aí está. Mas se é algo bom para o país, por que eu vou votar contra? Aí é fazer uma oposição burra. Nós temos que ser oposição, fiscalizando, agora de uma forma construtiva, responsável. Não fazer a oposição que o PT, por exemplo, fazia ou fez durante muitos anos no Congresso Nacional. Nós queremos fazer uma oposição propositiva, mostrando o que é que está errado, para que as pessoas, pelo menos, entendam o que é que está acontecendo no nosso país. Não, e essa fala do senhor é bem coerente, é interessante, a gente percebe isso no Distrito Federal. Após a tragédia do 8 de janeiro, que infelizmente afetou várias instituições Sim. aqui do DF, fez as autoridades do Executivo, Judiciário e Legislativo local se unirem para que possa entregar soluções hábil a enfrentar o que aconteceu e também evitar que fatos da mesma natureza aconteçam. E o senhor assumiu um papel muito relevante, assumiu um protagonismo que é interessante ressaltar aqui. Olha, Luciano, eu repito, reafirmo, que o afastamento do governador eleito num primeiro turno foi de uma violência nunca vista na história do nosso país. Um ministro do Supremo afastar um governador de forma monocrática, ou seja, só a decisão dele, isso não existe, nunca existiu. Então foi uma violência muito grande. E olha que eu sou adversário político do governador, né? Tenho minhas diferenças com ele, mas eu sei que foi uma violência muito grande a que ele sofreu. Outro caso, a prisão do comandante-geral da Polícia Militar. Um desrespeito. Prendeu o comandante por omissão, quando ele estava lá junto com a tropa, teve a cabeça quebrada de pedrada, ou sei lá o que, ou paulada, e foi preso por omissão. É uma irresponsabilidade de quem prendeu,
quem mandou prender, aliás, né? Isso não deveria ter acontecido jamais. Outra coisa foi o desgaste que a Polícia Militar recebeu perante a opinião pública nacional. A Polícia Militar do Distrito Federal é uma polícia que tem respeito em todos os estados, é uma polícia respeitada. É uma polícia que nos seus quadros possui policiais altamente capacitados. Basta dizer que é a única polícia no Brasil que o nosso soldado, para ingressar, tem que ter o 3º grau. Isso mostra que é uma corporação que precisa ser vista de uma outra maneira. Aí, vamos para os fatos. A invasão que aconteceu no Palácio do Planalto. A Polícia Militar não tem competência para fazer a guarda lá. Existe um batalhão presidencial, o BGP, que é próprio para defender o palácio. Aonde estava? Ninguém sabe, ninguém viu. Né? O Congresso Nacional, a Câmara, possui 550 policiais legislativos. O Senado mais 500 e pouco, ou 600, não sei o número. O Supremo Tribunal Federal também possui policiais. Agora, você notou que a única culpa foi da Polícia Militar? Foi exatamente a Polícia Militar que, depois do acontecido, a Polícia Militar, em meia hora, desocupou a Praça dos Três Poderes. Ou seja, uma polícia que tem o poder de resposta eficiente. Agora, o erro, no meu entender, o único erro que podem atribuir à Polícia Militar é não ter usado de cara, logo da tropa principal, a linha principal, o batalhão de choque. Deveria ter usado logo e não ter deixado aquela turba, que é uma multidão em desordem, e não ter deixado aquela multidão enfurecida, furou o primeiro bloqueio e foi indo até chegar dentro do estabelecimento lá da Câmara, do Supremo, etc. Quero também que fique registrado uma coisa. Eu estive algumas vezes lá no QG e o perfil das pessoas que eu via lá não é aquele perfil de vândalos que destruíram, quebraram o patrimônio público, não é. Não é. Por isso que eu assinei e apoio a CPMI do 8 de janeiro. Algo de muito podre existe por trás disso. E eu acho que nós vamos chegar dentro daquelas pessoas que estavam quebrando o patrimônio público. Com certeza absoluta vai ter gente infiltrada. Aí eu quero que fique aqui para o seu ouvinte a seguinte dúvida. Por que o governo federal não quer a instalação da CPMI? Acusa, diz que são terroristas, são atos terroristas, são golpistas. Vamos apurar então. Não querem. E eles, ao não querer a instalação dessa CPMI, mostra que tem alguma coisa a esconder. E é por isso que nós estamos lá, constantemente cobrando a leitura da CPMI. Outra coisa, o governo federal chegou a oferecer 60 milhões em emendas para um deputado retirar a assinatura, para um senador retirar a assinatura. Olha a importância disso. E são essas coisas que precisam ser explicadas e que nós vamos correr atrás. Deputado Fraga, eu sei que 90 dias ainda é pouco tempo, né? Mas o senhor poderia mencionar nesses primeiros 90 dias de mandato, quinto mandato, quais foram as ações que o senhor desenvolveu e o projeto que o senhor tem para os próximos 3 anos? Olha, nós já apresentamos alguns projetos aí na área. O senhor é campeão de projeto, né? Sempre e aprovado, fui, né? Viu? Eu cheguei a apresentar 650 projetos no Congresso Nacional. Eu acho que ninguém, né? E outra coisa, né, Luciano? Eu sou autor de 15 leis aprovadas. 15 leis e 2 emendas constitucionais. Eu gosto de falar isso porque... Inclusive uma muito favorável a todos os policiais militares do Brasil, né? Do acúmulo da função, exatamente. Exato.
que é um absurdo você ter um policial preparado, ele é um bom profissional, e por que na hora de folga dele, ele não pode ser professor, ele não pode ser enfermeiro, entendeu? Então, existe o acúmulo de cargo para o médico, por que não para o policial? Então, isso foi uma grande vitória, e realmente foi uma das grandes vitórias que eu tive lá dentro da Câmara, do Congresso Nacional. Os projetos, por exemplo, de sequestro relâmpago, que não tinha o sequestro relâmpago no Código Penal. Fui eu que coloquei a lei, tipificando o crime de sequestro relâmpago, e hoje está lá, no Código Penal brasileiro. Cadastramento do celular pré-pago, que antigamente, não sei se você recorda, as pessoas compravam celular como se comprasse uma bala. Você não deixava documento nenhum, agora não. Nós exigimos o cadastramento obrigatório. Então, para você comprar um chip, você tem que deixar seu CPF. Porque isso era usado pelos sequestradores para negociar resgate. E a polícia não tinha como localizar essas pessoas. Daí justifica a quantidade de furtos e roubos de telefones celulares, né? Então, essas coisas precisam ser vistas com, vamos dizer assim, com mais cuidado. Então, esse ano eu estou querendo desenvolver um pouco mais na parte de social. Já apresentei um projeto interessante da questão das crianças nas escolas, que ao ser identificada com hepatite tipo 1, ela tem que ter uma atenção especial, né? Porque uma criança que tem essa hepatite, ela precisa ir no banheiro, uma série de cuidados que o professor tem que estar ciente para poder dar uma atenção especial. Outra coisa também, um projeto interessante dos autistas, né? Colocando os autistas na relação de deficiências aí, e que tem um atendimento também mais, vamos dizer assim, proveitoso nos hospitais. Eu quero ficar um pouco também na área do social. Eu acho muito importante. E um projeto também que eu sei que vai dar o que falar, não sei se você viu, estavam falando aí na questão de que a ABIN teria grampeado uma série de telefones, não sei o quê. Eu apresentei um projeto regulamentando essa situação das escutas, ou que são necessárias em alguns casos, para que a gente possa dirimir qualquer dúvida com relação a essas questões. Então eu estou trabalhando, vou tentar resgatar muitos projetos meus interessantes. Tem um na parte da saúde, que Brasília está sofrendo um problema seríssimo com o atendimento nos hospitais. Então eu apresentei um projeto na época muito interessante. Não sei se você sabe, o SUS paga por cidadão, tem um percentual por cidadão. Então, uma cidade que tem 200 mil habitantes, né, cada cidadão recebe do SUS R$19, R$20, um exemplo, né? São números hipotéticos aqui. Então, essa pessoa, aquela cidade, recebe do SUS proporcional a 200 mil habitantes. Ocorre que muitos prefeitos, ao invés de construir hospitais e investir na saúde, o que é que eles fazem? Compram ambulâncias. E quando tem pessoas doentes na cidade deles, eles colocam dentro da ambulância e mandam para o município que tem um melhor atendimento. É o caso de Brasília. Se você parar um dia e ficar nas entradas de Brasília, você vai ver o que tem de ambulância vindo de Barreiras, até do Piauí vem. Como o sistema, você não pode botar uma porteira, você tem que atender a todo mundo, o que é que eu estou propondo? Criar uma câmara de compensação e um cartão. Um cartão. Então, você chega lá, você é de Formosa. Aí você vem ser atendido aqui no hospital de base. Na hora que você passar o seu cartão, o dinheiro que ao invés de ir para a Formosa, vem para o Distrito Federal. Entendeu? Porque isso vai fazer com que os prefeitos invistam
na saúde das suas cidades. Coisas que hoje quem sofre mais são os municípios que têm um atendimento médico bom, e aí as cidades da vizinhança vão lá procurar ser atendido, que é o caso de Brasília. Você sabe muito bem que há 15, 20 anos atrás, o atendimento médico dos hospitais de Brasília era uma coisa maravilhosa. Quando essa região do entorno aumentou a população e essas pessoas procuram os serviços médicos do Distrito Federal, nós estamos passando por essas dificuldades. É por isso que se fala muito aí, né? É mais fácil comprar ambulância do que construir hospital, né? E quem paga o preço, felizmente, somos nós. Mas aí é que tá, né? Por exemplo, eu coloco minhas emendas parlamentares para as cidades da região do entorno. Aquele hospital mesmo de Santo Antônio Descoberto, 70% daquele hospital foi construído com emendas parlamentares minhas. Mas para que eu fazia isso? Para que as pessoas, ao invés de se deslocar para Brasília, tivessem um atendimento em Santo Antônio Descoberto. Eu lembro que na época do governo Arruda, ele pagava os servidores dos hospitais para poder ter vamos dizer assim, ter um atendimento melhor. Durante algum tempo funcionou. Hoje, com certeza, não tem mais. Deputado, a gente tem percebido, ainda bem, em 2017 a gente tinha mais de 65 mil homicídios. Ano passado, caiu os números 40. No DF, inclusive, temos batido recorde, né, de diminuição dos números de homicídio e outros tipos penais. Mas a gente sabe também que o crime organizado ele tem crescido. A gente já experienciou inúmeras situações com domínio de cidades, alguns eventos, obviamente, orquestrados por indivíduos dentro de presídios, e a gente sabe que medidas enérgicas precisam ser adotadas no campo da repressão. E a gente sabe que isso é muito combativo. Eu gostaria que o senhor apontasse aí, talvez, 3 soluções no campo repressivo para que a gente possa diminuir ainda mais o número de homicídios no Brasil e outros crimes. Muito bem. O que é que eu acho que você veja que no governo Bolsonaro o número de homicídios, de morte violenta caiu 20 mil. Né? Não houve nenhuma política pública específica para que isso acontecesse. Agora, coincidência ou não, e os desarmamentistas ficam loucos com isso, quando o Bolsonaro flexibilizou a aquisição, a compra de arma de fogo, coincidentemente o número de homicídios despencou. Tá certo? Quero fazer um parênteses. Exatamente. Quero fazer um parênteses agora, eu estava lendo hoje de manhã, o presidente do Equador, em virtude do aumento da criminalidade, ele acabou de liberar a posse e o porte de arma para o cidadão. Em 3 cidades. Guayaquil, um nome... São 3 cidades, eu não sei os nomes. Guayaquil, com certeza. Isso mostra que as pessoas têm que tirar esse estigma de que arma mata. Quem mata é o cidadão, quem mata é o cara que aperta o gatilho. A arma é um instrumento. Agora, o que é que eu acho que deve acontecer? Eu sempre digo isso. Para você combater a criminalidade, você tem que primeiro atacar a questão do sistema prisional. Hoje, o que é que acontece? 75% dos presos egressos do sistema prisional voltam para os presídios. Ou seja, de cada 10 presos que saem do presídio, 7 a 8 voltam para o presídio. Eu digo que a polícia está enxugando gelo. Não tem bandido novo na rua, não. É muito pouco. Você pode observar que quando prendem um assaltante, um estuprador, um assaltante de banco, quando você vai puxar a ficha do cara, ou ele está no saidão, ou ele está numa semicondicional, ou é fugitivo. Então isso tem que acabar. O que é que eu acho que tem que ter? Primeiro, o cumprimento integral das penas.
Se você foi condenado a 10 anos, você tem que cumprir os 10 anos. Exato. Tem que acabar com esses privilégios, esses benefícios que existem na lei. Nós, inclusive, aprovamos. Tem um projeto de minha autoria para acabar com o saidão. São 7 saidões por ano. E aí veja como é que o brasileiro é danado. Na lei de execuções penais, não fala que tem que ser no Natal, no Ano Novo, no Dia dos Pais. A justiça tem soltado gente que matou os pais no Dia dos Pais. Isso que eu ia comentar. Né? Então isso mostra que não há uma seriedade com relação a essa questão. O sistema prisional precisa ser atacado, mas com muita competência. Tem que começar a cobrar dos gestores um melhor desempenho. Coisa simples, por exemplo. Você é um advogado, é consultado lá pelo seu cliente e você faz uma petição bonita, maravilhosa para o juiz que não conhece o preso, não sabe a vida do preso no presídio e o juiz solta. Quem tem que fazer esse pedido, essa soltura, é o diretor do presídio, que tem as informações, que conhece o preso, que sabe se o cara tem comportamento bom ou não. E é o que eu digo sempre, hoje o que é que acontece? O cara é perigoso, bandido perigoso, latrocida, matou para roubar. Chega no presídio, a primeira coisa que ele faz é pegar uma Bíblia, botar embaixo do braço e dizer que agora ele é, né? Aceitou Jesus. Aceitou Jesus. Só para conseguir os benefícios. Quando ele sai do presídio, vai roubar, vai matar. Então, você tem que criar uma forma de que o cidadão, na hora de que vai cometer um crime, ele vai ter a certeza que ele vai ficar preso. Hoje, ninguém tem medo de ficar preso. Ninguém tem medo de matar, de roubar, porque sabe que não vai ficar preso. É uma coisa impressionante o número de pessoas que deveriam estar na cadeia e não estão. Aí é onde vem o grande problema do poder do sistema prisional brasileiro. Os presídios estão superlotados. Faça um mutirão e vá ver quem é que está preso. Foi uma mulher que roubou 1 quilo de carne no supermercado. É o pobre coitado que roubou ali para comer. Esses estão presos. Os verdadeiros bandidos estão soltos. E isso precisa mudar. Eu fui presidente do sistema prisional, da CPI do sistema prisional. Eu percorri o Brasil todo. Eu conheço todos os presídios do Brasil, inclusive os federais. Tem superlotação em todos os presídios estaduais. Não tem superlotação nos presídios federais. Por que não aparece alguém com coragem de pegar os líderes de facções que estão nos estados e botar nos presídios federais? Os juízes têm medo. Essa é a verdade. Se os juízes têm medo, vamos criar o juiz sem rosto. Como fez a Itália. O que não dá é um juiz para aplicar o RDD, que é o Regulamento Disciplinar Diferenciado, que é isolamento. Um preso perigoso num presídio federal não pode ter visita íntima. E outra só tem direito ao banho de sol e acabou. Aí o cara tem medo. Aí o cara pensa 2 vezes em cometer crime. Hoje, você mata por R$10. Você mata porque o cara demorou a te entregar o celular, porque sabe que no máximo 5 anos ele está na rua. Então, essas coisas precisam mudar. Enquanto isso não for mudado, alterado, eu estou entrando com um requerimento, não sei se você leu recentemente, o presidente de El Salvador construiu um presídio com 40 mil presos. Acompanhei. Acompanhou isso? Inclusive publicamos no Instagram. Muito bem. Pois olha, muito boa. Veja bem. El Salvador, que era um dos países mais violentos do mundo, passou 306 dias sem um homicídio. Será possível que ninguém enxerga isso?
Aí você, quando quer falar em aumentar a pena aqui, a esquerda, o PT, o PSOL, meu Deus do céu, defende como se fosse a defesa de um professor para ganhar bem. É uma coisa impressionante. E aí onde eu acho que foi um dos erros do governo Bolsonaro. Deveria ter aproveitado e deveria ter aprovado uma série de leis que vinha dificultar, vamos dizer assim, os benefícios, né, dos presos, para que a gente possa dar à sociedade, que é aquela que vive de forma ordeira, paga seus impostos de forma correta e segura. É interessante perceber, deputado, que a fala do senhor vai ao encontro da moderna criminologia, né, da ciência penal. Não adianta a gente discutir, né, e atuar apenas criando novos tipos penais, aumentando a população carcerária, diminuindo a maioridade penal, se outras ações mais inteligentes forem adotadas. E uma das mais importantes é essa, é a diminuição das estratégias, né, dos mecanismos que hoje são colocados pelo Código de Processo Penal para que o indivíduo não cumpra a integralidade da sua pena. Então, acho que o caminho de fato é esse. E o caminho é, talvez, e aí é uma visão que eu tenho, mais ancorado muito na doutrina. Então, quanto menos tipos penais nós tivermos, mas naqueles tipos penais que existirem, o Estado for firme e garantisse o cumprimento efetivo da pena, nem que fosse 2, 3, 5, 10, 20 anos, com certeza diminuiria. Luciano, eu uso uma frase lá na Câmara, eu digo o seguinte: o Congresso não pode legislar para a segurança pública por espasmos. Acontece Perfeito. Um crime violento, aí todo mundo se mobiliza. Agora mesmo, esse negócio da tentativa, do plano para sequestrar e assassinar o Sérgio Moro, etc. Aí os jornalistas ligavam para mim: olha, o que é que vocês vão fazer? Olha, eu desafio você me apresentar uma sugestão que não tem aqui no Congresso. Pode apresentar. Tem. O problema todo é que não existe a vontade política para se votar isso, para se aprovar essas coisas. Porque vem o tal essas ONGs que defendem os direitos humanos e eu não consigo entender aonde esse pessoal tem tanta força. Não consigo. E está mais para os direitos dos humanos, né, cara? E não. Costuma dizer. E eu defendo os direitos humanos, mas para os humanos direitos. Inclusive, né? Policiais, né? Com certeza, que são os mais prejudicados, são os mais afetados. Eu digo que é um escárnio quando eu vejo essas audiências de custódia, e tem vários e vários casos que quando o policial chega no dia seguinte para apresentar o preso, a primeira pergunta que o juiz faz é se ele foi bem tratado pela polícia. Exato. Isso é de enojar qualquer cidadão de bem. Causa nojo. E às vezes a pergunta já é tendenciosa. Cara. Sim, claro. Já percebe que é tendenciosa. A gente tá aí, a internet que não deixa a gente mentir. Eu vi uma declaração lá no Paraná de uma promotora de justiça que disse que o policial só pode atirar depois que ele recebeu o tiro. Olha, isso é de uma idiotice. Um policial só pode revidar depois que atirarem nele. Quer dizer, se acertar, o policial morre e fica por isso mesmo. Não existe isso. Vai dizer isso lá. A gente copia muito os Estados Unidos. Vai lá falar uma coisa dessa. Aqui é o que eu brinco sempre. Porque tudo que não presta só recai em cima da polícia militar, né? Eu lembro daquela cena quando estavam crucificando Jesus Cristo no Calvário lá. Você viu que tinha uns centuriões jogando dado para disputando as vestes de Jesus Cristo. Aquilo era tudo PM. A maldição vem dali. Tudo que não presta é a polícia militar. Você veja, 8 de janeiro. Foi quem mais trabalhou, foi quem mais teve policial agredido, ferido, se transformou na culpada. Inclusive temos um coronel nosso preso, ainda preso. Ainda. Não, o secretário de segurança, o ex, está preso até hoje. Quer dizer,
Eu não sei aonde nós vamos chegar. Não sei aonde nós vamos chegar. Deputado, o senhor falou da audiência de custódia, que é uma outra questão bastante inusitada no direito brasileiro. É lógico, todos nós sabemos, se eu fosse preso, o senhor fosse preso, qualquer um fosse preso, gostaria, no mais curto espaço de tempo, de ter oportunidade de falar com o Ministério Público, com o juiz. Né? Isso é um direito de muita valia. Acontece que no Brasil tudo se distorce. Por que quando prenderam os 1.400 golpistas, como eles dizem, aquelas pessoas, aqueles velhos que foram presos, foram botados dentro de um ônibus dizendo que iam levar para a casa dele, levou, foi para a cadeia. Teve audiência de custódia daquelas pessoas? Não, não teve. Uma prisão coletiva de 1.200 ou 1.400 pessoas e não teve audiência de custódia. Tanto é que foi soltando, e eu digo mais o que vai acontecer. As pessoas que continuam presas, o todo-poderoso Alexandre de Moraes, ele vai logo, logo, quando não tiver mais motivo para manter as pessoas presas, logo, logo, ele vai declinar da competência e vai jogar todo mundo para começar na primeira instância. Agora, é um ministro que está fazendo o que está fazendo e ninguém faz nada. Quem poderia fazer, que alguém pode estar falando, você é deputado, faça alguma coisa. Não, eu não tenho como fazer. Quem tem que fazer alguma coisa era o Senado da República. O Senado Federal poderia, 27 senadores, apresentar um pedido de impeachment do ministro. Acho que no primeiro pedido que fosse avaliado, pensaria duas vezes. Ele não é o dono do mundo, nem o dono da verdade. Isso precisa ser corrigido urgentemente. Deputado, ainda falando sobre audiência de custódia, é interessante a gente perceber que já é estratégia, né, da defesa, o advogado já orientando o seu cliente para que ele possa ser libertado, né, afirmar que houve agressão por parte das forças policiais. E a gente viu aí nas diversas corregedorias do Brasil afora, inúmeros inquéritos policiais sendo instaurados por conta dessas audiências no início. E logo depois, obviamente, a maioria, né, quase 95% foram arquivadas. Mas a gente sabe que o policial, ele sofre com inquérito policial instaurado. Ele tem que pagar advogado, ele tem que tirar dinheiro, e a gente sabe que a verba é curta, né, hoje em dia, com custo de vida altíssimo. Então, o policial, ele por conta de um arranjo legal, mal interpretado e também utilizado, deputado, se o senhor me permite comentar, para diminuir, como artifício, para diminuir a população carcerária. E isso é péssimo para a sociedade. Péssimo, horrível e inconsequente. Né? Porque eu acho um absurdo você dizer que tem que só... Agora, vamos falar que nós vamos convocar ele vai precisar se explicar na Comissão de Segurança Pública, o ministro dos Direitos Humanos, tal de Silvio Almeida, que ele defendeu a descriminalização das drogas. Imagina um país já violento como o nosso se descriminalizar as drogas. Nosso jovem vai para o buraco. Isso foi feito na Holanda. Foi um desastre. Foi um desastre, uma geração toda perdida. Aí agora esse ministro diz que tem que descriminalizar. Aí eu até exagerei um pouco na tribuna, que eu fiquei com tanta raiva dessa fase dele, que eu disse, olha, esse ministro deve ter fumado maconha estragada. Porque não é possível uma coisa dessa. Como é que você, ministro, dá uma declaração dessa? Na mesma toada, o governador da Bahia, Rui Costa, do PT, hoje é chefe da Casa Civil, ele disse claramente que não tinha como acabar o tráfico de drogas, porque o tráfico de drogas gerava milhares de empregos para o jovem. Se um governante chega a emitir uma opinião dessa, olha, sinceramente, mostra que realmente essa ideologia de esquerda é um atraso para o nosso país.
Não tenho dúvida disso. Você está falando na audiência de custódia, que não é uma lei, que fique muito claro. É uma resolução do CNJ, né? Exato. Bom, não é lei. Outra coisa, agora, teve um agora recente. Agora teve um inteligente que disseram o seguinte, os manicômios, né? Os manicômios, parece que eles querem... Um cara que vai para o manicômio é aquele esquizofrênico, aquele cara que não consegue viver a sociedade. É o assassino do parque lá, aquele cara que matou não sei quantas pessoas. São essas pessoas que saem matando, né, serial killer, sei lá. Não tem condições de conviver em sociedade. Pois agora tem uma resolução dizendo que eles vão ter... Eles têm que ser examinados por um hospital normal e que poderão ir para um presídio natural, normal. Quer dizer, umas coisas que acontecem e o Congresso que deveria, que é o legislador, aceita isso de forma, né? Eu estou entrando com um decreto para assustar isso aí, um projeto de lei para assustar. Um absurdo essas inovações que a gente, volta e meia, recebe do CNJ, né? CONTRAN, por exemplo, também, que faz leis absurdas, resolução, tirando o poder da Câmara dos Deputados, do Senado Federal. E a gente assiste tudo isso de forma passiva. Tem que mudar muita coisa. Deputado, além da audiência de custódia, me lembrei aqui da recente alteração que tivemos na lei de abuso de autoridade. E a gente sabe que hoje o policial, inclusive, é impedido de mostrar, né, a imagem, né, ou de fornecer imagens com detido preso, né? E ao contrário disso, a gente percebe em prisões em que a imagem do policial ela é apresentada de maneira ostensiva, até mesmo quando ele quer que seja preservado. E tem uma outra questão. A gente, volta e meia, temos notícias de policiais que são acusados da prática de alguma irregularidade ou crime e que sai estampado a foto do policial, se brincar, a própria identidade militar com nome e dados que remetem, inclusive, à pessoa, à família onde mora. Por que há um tratamento distinto? Será que não há algo que possa ser feito? E, além disso, um outro comentário para arrematar e o senhor opinar a respeito. É a questão daquilo que a gente pode mencionar de que vidas policiais importam. Constantemente nós, policiais, somos atacados pela imprensa, por determinadas ONGs, e até semana passada saiu uma matéria no Correio de um incidente, de uma mordida que um cachorro deu num policial. E terminada a matéria, e algumas pessoas printaram, dizia que não se tinha notícia da saúde do animal e não fizeram referência ao policial. Depois, obviamente, quando alguém reclamou, houve a modificação no site, né, do Correio, mas é um exemplo de como o nosso policial é tratado pela imprensa. Na verdade, eu vou responder a isso com uma frase que eu gosto e carrego sempre comigo. Que o homem, diante do perigo, ele invoca a Deus e chama a polícia. Passado o perigo, ele esquece de Deus e xinga a polícia. Perfeito. Esse é o ditado... Essa eu não conhecia. Esse é o ditado mais correto que eu vejo com relação aos policiais brasileiros. Eu, às vezes, quando eu estou assim, quando eu vejo um policial civil falando mal do PM, o PM mal do policial civil, e eu digo, gente, o nosso inimigo é comum. E outra coisa, ninguém gosta da polícia que não seja nós mesmos. A nossa família tem que se respeitar, porque ninguém vai defender a gente. E a gente entre si se degladiando. Enquanto isso, esses exemplos que você fala aí, não é só, tem vários casos, né? Quando, eu lembro uma vez, eu entrei com um projeto para que o policial, ele fosse atendido prioritariamente, chegando ferido lá no hospital, ele tem que ser atendido prioritariamente, porque ele foi ferido, levou um tiro defendendo a sociedade, defendendo o Estado. Não, isso deu uma confusão.
Aliás, até teve eu acho que é um seriado sob pressão da Globo que fez uma série não, um episódio, um episódio com relação a isso. Inclusive foi comentado num programa de TV, né, em que colocou votação. Quem os convidados priorizavam no atendimento. E alguns priorizaram o preso, ao invés do policial. Então não precisa dizer mais nada. Não precisa dizer mais nada. Então, eu, quando eu vejo assim, o único exemplo bom que eu tenho, eu conheço, Alexandre, 36 países. Sistema policial de 36 países. Da Europa toda eu conheço. A única coisa que você tem de diferente da nossa polícia aqui é que lá o policial é respeitado. Exato. O policial lá falou, acabou. Aqui, pro policial, ele tem que ter testemunha, tem que ter não sei o quê. É uma coisa impressionante, não tem credibilidade. E isso precisava mudar. Mas só vai mudar quando realmente algo começar a acontecer. Abuso de autoridade. Só existe abuso de autoridade para o policial. Quantos juízes cometem abuso de autoridade e não são punidos? E promotores de justiça que assassinam a honra das pessoas e não acontece nada com eles. Certo? Eu fui uma vítima. Eu era candidato ao governo. Exato. Estava muito bem. Acho que eu ganhava aquela eleição. E faltando 4 dias, um juiz de primeira instância me condenou por um processo que estava parado há 12 anos e que não tinha nenhuma prova. A prova disso é que eu fui absolvido por unanimidade pelos desembargadores. Inclusive, o desembargador dá um pito no juiz que me condenou. Né? Então, o que aconteceu com o juiz? Nada. Aí vem os promotores, mas tem que entrar na justiça. Quem é que vai julgar os promotores? São eles mesmos. Então essas coisas estão totalmente... O policial não pode. O policial é a justiça militar, né? Em alguns casos, quando é caracterizado o crime militar, é a justiça militar que tem que... Está no código militar, né? Aqui não. A Polícia Civil instaura inquérito, aí não, eles não podem, a Polícia Militar não pode se manifestar e vira aquela coisa, tudo errado. Tudo errado. Eu acho que o país precisava dar uma repensada no ordenamento jurídico, principalmente naquilo que tange à segurança pública. É a única maneira da gente frear essa onda crescente de violência no nosso país. Do jeito que está, infelizmente, não tem como frear. Deputado, aproveitar, né, a oportunidade para fazer um pedido, senhor. Embora talvez o senhor já tenha algo, né, já caminhando nesse sentido, dentro daquilo que a gente está falando aqui sobre os excessos da lei de abuso de autoridade, a questão da audiência de custódia, que é a ausência de representação legal, ausência de defesa pública do policial. Afinal, ele está no exercício das suas funções, defendendo a sociedade, e volta e meia se vê envolvido num processo e terá que arcar com os custos dessa defesa. Nós tivemos uma discussão em quase todas as polícias a respeito de quem faria essa defesa. Luciano. E o que a gente percebeu é que os órgãos, né, a procuradoria, cada um tem um entendimento, um jogando a batata quente para o outro, e o policial está ainda desguarnecido. Eu apresentei esse projeto, criando, cada polícia militar tinha que ter um corpo jurídico. Eu lembro que quando o comandante-geral era o coronel Nunes, eu fiz essa proposta para ele e tal. Falei, olha, qual é a dificuldade em a gente conseguir 20 ou 30 oficiais ou praças formados em direitos, bacharéis, a gente montar um corpo jurídico para defender nossos policiais? Não andou. Aí eu pergunto, isso é difícil de fazer? É falta de vontade. E eu estou lutando por isso ainda. E vou continuar lutando. Porque eu, quando era oficial da ativa, eu cansei de fazer rifa para poder pagar os advogados para me defender.
Quando, na verdade, quem tinha que me defender era o Estado. Que as ocorrências que eu me envolvia e precisava de advogado, eu estava defendendo o Estado. Aliás, eu tenho até uma coisa que eu sempre falo isso, e alguns juízes amigos, eles falam, Fraga, você tem razão. Quando eu vejo um policial ser desacatado, destratado, humilhado, quem está sendo humilhado ali não é o policial, não. É o Estado, é o juiz, é o promotor, é o Estado que está sendo desmoralizado. E parece que eles não percebem isso. Levam isso com a maior naturalidade do mundo. Ah, é PM, deixa para lá, é policial civil, deixa para lá. Não, está errado. Eles representam o Estado. É engraçado quando você vê essa juventude nossa, normalmente, né? No meu tempo, quando assistia filme policial, o bandido não podia ganhar. O bandido nunca saía vitorioso. Os crimes eram desvendados. Hoje, eu me recordo uma vez, estava até na presença do meu filho, passou na televisão, um policial correndo atrás de um bandido, e o policial escorregou e caiu. Foi motivo de chacota, de riso. Ah, se deu mal. Quando, na verdade, deveria ser o contrário. Uma vez eu fiz um curso no Chile. Os carabineiros do Chile é uma polícia de excelência. O carabineiro dentro de um ônibus, as pessoas levantam para ele sentar. Não é por medo, não. É porque sabe que ele está cansado e ele precisa descansar. O quitandeiro faz a feira e entrega para o carabineiro. Não é propina, não. É reconhecimento pelo trabalho. E aqui no Brasil, o que acontece? Se isso acontecer, o policial está recebendo propina, né? E por aí vai. Quer dizer, está tudo errado. Está tudo errado. E o pior, que quem poderia fazer as mudanças, não se incomoda, né? E não faz. Deputado, vamos falar de coisas um pouco mais amenas. Falamos de repressão, e o senhor é muito combativo, mas a gente percebe já na fala do senhor as orientações que o senhor tem também para o social. E a gente sabe, os estudos dão conta de que não é só com medidas de cunho repressivo, né, que a gente vai encontrar soluções para a prevenção da violência e da criminalidade. Nós temos uma série de ações sociais que as polícias pelo Brasil afora têm desenvolvido, visando se aproximar da comunidade, né? A gente tem aí as escolas de gestão compartilhada, temos o nosso colégio militar, que inclusive foi blindado com uma emenda parlamentar, né, para a construção, que o senhor, se eu não me engano, foi o senhor, né, à época. Então, assim, são trabalhos belíssimos de prevenção. Quando a gente fala de feminicídio e violência doméstica, temos o Provid. Me deu um parênteses aqui, me deu uma parte, como diz lá na Câmara. Eu dei uma emenda que realmente foi que possibilitou a criação do colégio. E eu lembro que aquilo ali, o objetivo é para que os filhos dos policiais tenham um estudo bom e de graça. Aí eu me recordo que, na época, a comandante do colégio colocou que para os filhos dos policiais ingressarem no colégio Tiradentes, tem que fazer concurso. Compete com o civil. Olha, isso é de uma bestialidade, é de uma ignorância que não tem preço. E eu até brinquei que aí a pessoa que eu até gosto, foi minha aluna lá no corpo de cadete, ela falou assim, a minha filha vai fazer o concurso o ano que vem. Eu falei, eu quero que ela seja reprovada, para você aprender. No bombeiro, os filhos dos bombeiros têm preferência. O colégio militar das Forças Armadas, do Exército, as vagas é para os filhos dos militares. A Polícia Militar, não. Coloca concurso. Olha, eu sinceramente, tem coisas que eu não consigo entender. A gente legisla para nós com camisa de força. Essas coisas não podem continuar acontecendo. E continua acontecendo.
E, deputado, como eu estava mencionando, a questão do valor que é a prevenção, aquilo que a gente pode chamar de prevenção social da violência e da criminalidade. Qual é a visão que o senhor tem a respeito dessas medidas de cunho preventivo para que a gente possa melhorar os nossos números em relação à criminalidade no Brasil? Bom, primeiro, a irresponsabilidade dos governantes, e eu vou te dar dois exemplos aqui. O Distrito Federal, em 2003, tinha 16.900 homens. 2023, a Polícia Militar tem 9.500 homens. A violência aumentou, a população triplicou e o efetivo da Polícia Militar diminuiu. Diminuiu muito. São Paulo, que tinha 100 mil policiais, hoje São Paulo tem 80 e poucos mil policiais, numa população de 46 milhões de pessoas. Se você quer uma prevenção, você tem que ter o efetivo na rua. Os governantes têm que entender que o material humano, ele envelhece. Para você formar uma turma de policiais, é 1 ano. Demora. Não tem policial na prateleira, não. O policial é formado por 12 meses. Então, sem isso, as escolas, vamos para as escolas. Você sabe, você lembra que quando a Polícia Militar lançou o batalhão escolar, foi uma maravilha. Não tinha crimes nas escolas. Era uma briga das escolas querendo os policiais. Hoje o batalhão escolar deve ter 200 policiais. 200 policiais. E olhe lá. Aí é onde eu digo, ainda bem que foi uma ideia nossa lá atrás, de pegar o reformado que saiu em condições de exercer uma atividade, ser reconvocado. Hoje, né, tem aí o PTTC e tem os designados, né? Então, os designados com valor bem reduzido, né? Eu não entendo praticamente isso. Não compensa. Eu não entendo isso. Só o cara que quer de fato voltar a usar farda. Mas veja o absurdo. Imagine se pega um processo, o que vai gastar com dinheiro? O PTTC ganha 3 mil, né? 3.500. É um terço. Né? É um terço, né? É um terço dos vencimentos. E o designado parece que é mil e poucos reais. Quer dizer, como é que isso entra na cabeça de alguém que isso vai dar certo? Só o tarado, né? Para voltar mesmo, que quer colocar a farda, né? É isso aí. Deputado, o senhor lembraria que, obviamente, aquilo que o senhor pode falar, né? Que aconteceu em Las Vegas, fica em Las Vegas, né? Mas alguma situação inusitada. E aí a gente traz mais para o tempo que o senhor permaneceu na nossa gloriosa Polícia Militar. Inclusive, a gente tem um apoio aqui do Clube dos Oficiais, né? Então, o senhor também foi presidente do clube, né? Foi. Então, o senhor relembrasse aí um momento inusitado da carreira do senhor lá na Ceilândia, em outro local que o senhor tenha trabalhado, que o senhor gostaria aqui para que a gente possa dar um ar assim mais... Eu tenho um carinho muito grande pela cidade da Ceilândia. E a tropa que pertencia à 5ª Companhia de Polícia. Era uma companhia independente e eu comandava mais de 1.000 homens. Hoje um batalhão não passa de 200. Eu tinha uma companhia, né, e que tinha quase 1.000 homens. E bons tenentes, né, à época? Tive bons tenentes. E a cidade me acolheu, na verdade a cidade era muito perigosa. E eu acho que o meu trunfo maior foi quando eu cheguei na cidade, a cidade era a primeira em violência. Quando eu deixei a cidade, ela era a penúltima em violência. Quando eu deixei o comando, que eu fui exonerado pelo governador do PT, Cristóvão Buarque, porque eu teria prendido o sobrinho do administrador da Ceilândia com drogas. E o administrador me telefonou para me soltar o sobrinho dele. Eu falei, não vou soltar não, ele está preso. Ah, mas sou eu que estou mandando. Eu falei, você não manda aqui não. Olha, o administrador, você tape os buracos da cidade para mim poder prender mais bandido, porque esse aqui vai para a delegacia.
E assim eu fiz. Uma semana depois, eu estava exonerado do comando da 5ª Companhia. Mas foi uma das coisas mais assim marcantes da minha vida. Primeiro que eu vi uma tropa em forma chorando. Várias faixas das lideranças comunitárias dizendo que a Ceilândia perde um defensor e pá. Olha, a coisa foi tão grave que eles fizeram um abaixo-assinado e recolheram 17 mil assinaturas pedindo para que eu ficasse. E eu fui chamado pelo governador Cristóvão Buarque. Olha, o senhor é um homem forte? Eu falei, não sou forte. Eu só cumpro o meu papel. Eu faço o meu trabalho. Não, mas o senhor quer voltar? O senhor vai voltar? Eu falei, não, muito obrigado. Eu já estou indo fazer o curso lá no curso superior de polícia, que é o último curso nosso. Eu estou indo para Alagoas. O senhor sabe que a situação financeira nossa é sempre ruim. Eu vou ganhando essas diárias, para mim vai me ajudar muito. Então, eu vou fazer o meu curso. Eu não quero voltar. E não voltei. E é bem verdade que aí começou a perseguição do PT para comigo. Quem acompanhou, quem morava em Brasília, eles me colocaram como chefe de um esquadrão da morte. Dizia que eu chefiava um grupo de extermínio, né? E fizeram de tudo para me prender. E aqui eu agradeço demais a um juiz antigo chamado Benito Tiesi. Ele era o juiz de lá da Ceilândia. E ele disse, um homem como o Fraga não se prende não. Tem que dar elogio. O trabalho que ele fez aqui na cidade, e foi o que me segurou. Se não, o PT. Porque eu tinha prendido o sobrinho do administrador, que era do PT. Então essas coisas marcam a vida da gente, né? Mas eu me orgulho muito de ter comandado a Ceilândia no período mais difícil. E eu digo sempre que, olha, os primeiros coletes à prova de bala da polícia, quem trouxe fui eu. Os primeiros. Eu desafio, na época, um dono de supermercado ou dono de posto de gasolina que teve seu posto assaltado e eu não prendi o bandido. Então, a minha tropa, na época, que todo mundo dizia que era uma tropa de bandidos, era uma tropa maravilhosa. Os caras sabiam trabalhar. E eu brincava muito com o pessoal do BOP, dos homens de preto. Quando chegavam na Ceilândia, eu dizia, ó, aqui vocês são os comuns. Porque aqui, essa cidade aqui, é a 5ª Companhia que tem o poder. E o controle, né? Então, tem coisas realmente que a gente não esquece na nossa vida. 98 foi quando eu assumi o mandato de deputado federal. Mas se você me perguntar se eu sinto saudade, até hoje eu sinto saudade da farda e do que eu fazia. Com certeza. Deputado, pelo andar da hora, que eu acho que a gente poderia ficar aqui umas 4 horas, né? Sei que o senhor tem uma agenda pesada. Gostaria de agradecer imensamente o vosso contributo. A gente conheceu um pouco mais da história, embora o senhor já é uma figura carimbada aqui no Distrito Federal, né? 5 mandatos. Mas é sempre bom esse momento, porque a gente fica um pouco mais à vontade aqui num bate-papo informal, para que a gente possa conhecer. Espero que esse não seja o nosso primeiro e único bate-papo, que a gente possa receber o senhor aqui novamente no canal, colocar o canal à disposição para a divulgação do vosso trabalho. E a gente sabe que é um trabalho muito árduo em prol não só do segmento da segurança pública do Distrito Federal, mas também de todo o Brasil, né? Dado o protagonismo que o senhor tem nas diversas comissões, nos diversos debates que envolvem a segurança pública, e não só, como o senhor mesmo mencionou, né? Tem um trabalho muito interessante para a população como um todo. Então, agradeço imensamente essa oportunidade de poder estar aqui com o senhor frente a frente, num bate-papo sincero entre 2 colegas de farda. Muito obrigado. Eu que agradeço, Luciano, a oportunidade. Acho que as coisas precisam ser ditas da maneira como elas são, né? E eu tenho essa característica. Às vezes, pessoas falam,
Você é muito autêntico, transparente. Eu sou. É assim que eu vou ser. Diz que o pau que nasce torto não tem jeito e morre torto. Então eu agradeço demais essa oportunidade. E sempre que você quiser. E vários assuntos vão surgir, pode ter certeza. Com certeza. Várias polêmicas vão surgir e com certeza eu estarei atrás delas. E você pode me convidar, eu virei sempre que for convidado para o seu programa. Muito obrigado, deputado. E eu gostaria de agradecer ao nosso público, né? Agradecer ao nosso público lá do Instagram, a gente já está com mais de 100 mil seguidores. Para aqueles que ainda não seguem, fiquem bastante à vontade, a casa sempre está de portas abertas. E também nos siga no canal no YouTube. Lembrando que este podcast, Opinião Segura, é uma iniciativa da editora Última Rácio, do canal Última Rácio, tem o apoio da Stuntad com equipamentos de proteção pessoal, da Caixa de Benefícios da PMDF, do nosso querido Clube dos Oficiais da Polícia Militar, o deputado Fraga já foi presidente, da B2 Move, da editora Última Rácio, e também da Ramos Educacional, que produz excelente material, conteúdo e cursos voltados aos nossos queridos amigos policiais de todo o Brasil. Forte abraço e até a próxima.